Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós comentamos 8 questões de ética e em seguida 5 questões de direito empresarial. Na aula de hoje nós vamos comentar 7 questões de direito constitucional que foram cobradas também no 34º exame. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos demais vídeos e aulas que estão por vir para te ajudar nos seus estudos para o exame da ordem. Vamos à aula! Vamos lá, pessoal, vamos corrigir então 7 questões de direito constitucional que foram cobradas agora no 34º exame. Olha só, o governador do estado Alfa, como represária às críticas oriundas dos professores das redes públicas de ensino, determinou cortes na educação básica do referido ente, bem como instituiu a necessidade de pagamento de mensalidades pelos alunos de estabelecimentos oficiais de ensino que não comprovassem ser oriundos de famílias de baixa renda. Sobre a conduta do governador, com base na Constituição, assinale a afirmativa correta, questão que tratava basicamente dos artigos 206 e 208 da Constituição e que necessitava de uma leitura atenta. Olha só, artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí a Constituição elenca alguns princípios, como o da igualdade de condições, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e o que nos interessa aqui, que é o inciso 4, gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Não podendo o governador, seja ele de que estado for, a seu bel prazer, restringir esse direito previsto no artigo 206, inciso 4 da Constituição, tá? Que rege aí o ensino no Brasil. O artigo 208 diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Portanto, a educação básica pode ser ministrada inclusive aos que fora desse intervalo de idade, de 4 a 17 anos, não tiveram acesso na idade própria, tá bom? Inciso 4, a educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade, tá? Parágrafo 1º, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, né? É da pessoa, ok? O não oferecimento de ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa sim responsabilidade da autoridade competente, tá bom? Então, o governador, nesse caso aí, contrariado, poderia sim, com base no artigo 208, parágrafo 2º, ser responsabilizado, tá? Olha só, vamos às assertivas. Alternativa A, está errada. Até aqui tudo bem, né? Pois a gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais está prevista na ordem constitucional, sim. Acabamos de ler artigo 206, inciso 4. De modo que o seu não oferecimento ou o oferecimento irregular pode ensejar, inclusive, a responsabilização do governador do estado Alfa, com base no artigo 208 da Constituição, parágrafo 2º. Perfeito, tá, pessoal? O gabarito aqui, sem dúvida nenhuma, é a letra A. Vamos ver porque as outras estão incorretas? Olha só. Alternativa B está errada. Opa, até a vírgula está tudo bem. Mas olha como que ele justificou. Ó. Pois o Estado deve garantir educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Beleza, até a segunda vírgula também está ok. De modo que ele apenas poderia restringir sua oferta gratuita em relação àqueles que a ela não tiveram acesso à idade própria. Mentira, eles não poderiam restringir a sua oferta gratuita àqueles que a ela não tiveram acesso na idade própria, com base no artigo 208, inciso 1
Tá? Então, o apenas deixou a assertiva incorreta, e o que veio depois, né, deixou a assertiva incorreta. Tá? Alternativa C, está certa. Opa, está certa, eu não vou ler nem o resto. Tá? Alternativa D, está errada. Opa, até a vírgula, tudo bem. Pois os estados e o Distrito Federal devem atuar exclusivamente no ensino médio e fundamental, de sorte que o governador do estado não poderia adotar medida que viesse a atingir indistintamente todos os alunos da educação básica. O exclusivamente deixou a assertiva incorreta, tá? Porque o artigo 208 diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos, e educação infantil, creche e pré-escola. Portanto, a Constituição não traz essa exclusividade para os estados e o Distrito Federal, tá bom? Então, a assertiva D está incorreta porque justificou o primeiro período, está errada, da forma incorreta, tá? O gabarito é a letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, prova tipo 1, questão 12. O governador do estado Alfa propôs perante o Supremo Tribunal Federal ação declaratória de constitucionalidade com pedido de tutela cautelar de urgência para ver confirmada a legitimidade jurídico-constitucional de dispositivos da Constituição Estadual. Isto em razão de recalcitrância de alguns órgãos jurisdicionais na sua observância. Foi requerida a medida cautelar. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Questão que trata aí do artigo 102, né? Controle de constitucionalidade, artigo 102 da Constituição, que diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal e estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal apenas, tá? Não há que se falar em ADC, ou ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato estadual, tá bom? Com esse conceito, nós poderíamos resolver a questão, mas olha só, nós vamos lá na Lei 9.868, de 99, que trata da ADIM e ADC. Olha só, artigo 14, a petição inicial indicará o dispositivo de lei ou ato normativo questionado, o pedido e suas especificações. Inciso 3, olha só, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Portanto, é um requisito para ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade a existência de controvérsia judicial relevante, com fundamento no artigo 14 da Lei 9.868, tá? Inciso 3. Artigo 21, olha lá, o Supremo Tribunal Federal, por decisão de maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade. Portanto, com base no artigo 21, medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade é possível, tá? Olha só, vamos ao que o examinador tentou te pegar nas alternativas. Olha lá, alternativa A. A ação declaratória de constitucionalidade pode ser conhecida e provida pelo STF. Para que venha a ser declarada a constitucionalidade dos dispositivos da Constituição do Estado-alvo indicado pelo governador. Aqui ele está dizendo que a ADC, nesse caso, né, pode ser conhecida e provida. Não pode ser conhecida nem provida, tá? Porque a ADC trata apenas de lei ou ato normativo federal, com fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Tá? Letra B. Embora a ADC proposta pelo governador do Estado Alfa possa ser conhecida e julgada pelo STF, não, no caso concreto não pode, já vimos, né? Revela-se incabível o deferimento de tutela cautelar de urgência. Olha só, não é incabível o deferimento de tutela cautelar de urgência nessa modalidade de controle abstrato de constitucionalidade, com fundamento no artigo 21 da Lei 9.868, tá? Então, e ela não pode ser conhecida e provida. Já vimos, né? Ela não pode ser conhecida e provida e é cabível, sim,
No caso de ADC, aqui não pode, mas numa ação que questiona a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, pode sim a medida cautelar, tá bom? Letra C. A admissibilidade da ADC prescinde, ou seja, não necessita da existência de requisito de controvérsia judicial relevante. Não é imprescindível, né? Com fundamento no artigo 14, inciso 3 da Lei 9868. O gabarito, portanto, é a letra D. Olha só, a ADC não consubstancia a via adequada à análise da pretensão formulada, uma vez que a Constituição do Estado alfa não pode ser objeto de controle nessa modalidade de ação abstrata de controle de constitucionalidade, tá bom? Então, gabarito é letra D, tá? Se fosse uma ADIM, por exemplo, poderia, ok? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Questão 13, prova tipo 1 branca. O perfil de proteção jurídica dos direitos fundamentais já passou e vem passando por momentos de avanços e involuções atrelados aos diferentes paradigmas constitucionais. Formam uma categoria aberta e dinâmica que se encontra em constante mutação em razão do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição de 88. Nessa perspectiva, em 2017, foi editada a Lei X, que regulamentou diversos direitos sociais, do rol constante do artigo 6º. Com isso, incorporou vários direitos sociais ao patrimônio jurídico do povo. No entanto, em 2019, foi aprovada a Lei Y, que revogou completamente a Lei X, desconstituindo pura e simplesmente o grau de concretização que o legislador democrático já havia dado ao artigo 6º da Constituição, sem apresentar nenhum outro instrumento protetivo no seu lugar. Diante de tal situação, e de acordo com o direito constitucional contemporâneo, a Lei Y deve ser considerada inconstitucional, pessoal, com fundamento no princípio da proibição ao retrocesso social, tá? Principalmente quando nós falamos da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, olha só, coloquei o conceito bem resumido aqui para vocês, proíbe o retrocesso de conquistas sociais já incorporadas ao patrimônio da sociedade, principalmente quando envolve direitos sociais. Olha lá. Tem o chamado efeito Cliquet, ou seja, o efeito Cliquet é uma construção doutrinária que diz o seguinte, dos direitos humanos, o efeito Cliquet é uma construção doutrinária, tá? Ele se refere aos direitos humanos e significa que os direitos não podem retroagir, só podendo avançar nas proteções dos indivíduos. No Brasil, esse efeito é conhecido como princípio da vedação ao retrocesso, ou seja, direitos humanos só podem avançar, ok? Isso já está consolidado, inclusive, na jurisprudência, e possui como fundamento o artigo 1º da Constituição, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. E o artigo 5º, parágrafo 2º, diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ok? Então, direitos que, direta ou indiretamente, afetam a dignidade da pessoa humana não podem retroagir, tá? No caso concreto aqui, a Lei Y revogou a Lei X, que trouxe, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, outros direitos e garantias, tá? Que aumentavam, direta ou indiretamente, a dignidade da pessoa humana, tá bom? Olha só, a reserva do possível. Por que eu tenho que falar sobre o princípio da reserva do possível? Porque ele foi citado aqui nas alternativas. Olha só, trata-se da limitação jurídico-fática que poderia ser alegada pelo poder público para justificar eventual falta de prestação de direito fundamental em razão de restrições orçamentárias ou da desarrazoada prestação exigida pelo indivíduo. A reserva é limitada pelo mínimo existencial, que busca delimitar um agrupamento reduzido de direitos fundamentais formado pelos bens mais básicos e essenciais de uma vida digna, tá? Eu não vou me estender, eu só quero que vocês saibam que, de acordo com os conceitos que nós lemos,
o princípio da proibição do retrocesso social não tem nada a ver com o princípio da reserva do possível, tá bom? Olha só, vamos para as alternativas. Ó. Letra A. Diante da situação e de acordo com o direito constitucional contemporâneo, a Lei Y pode ser considerada inconstitucional. Pô, inconstitucional, ou seja, até a vírgula está ok. Mas olha a fundamentação. Ó. Pois a revogação total da Lei X, sem apresentação de lei regulamentadora alternativa, viola o princípio da reserva do possível. Não, viola o princípio da proibição ao retrocesso social. Então, o erro está aqui, tá bom? Olha lá, letra B, inconstitucional, pois a revogação total da Lei X, sem apresentação de lei regulamentadora alternativa, viola o princípio da proibição de retrocesso social. Letra B, portanto, está certíssimo, tá? Letra C, olha só, é constitucional? Não, já vimos que não. Letra D, é constitucional? Também não, tá? Você nem vai ler, ok? Portanto, gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Questão 14, prova tipo 1 branca. Faltando 1 ano e meio para a eleição de cargos políticos federais e estaduais, é promulgada pelo presidente da República uma lei que estabelece diversas alterações no processo eleitoral. Alguns partidos se insurgem alegando ser inconstitucional que essa lei produz efeito já na próxima eleição. Afirmam que uma nova lei eleitoral não pode ser aplicada na eleição imediata, pois isso contraria o princípio da anterioridade. Aqui, o princípio da anterioridade eleitoral, tá bom? No que tange à discussão referida, a possibilidade de a referida lei produzir efeito já nas próximas eleições e aí ele pede a sua manifestação no sentido de dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional e o porquê. Olha só, a questão abordou o princípio da anterioridade eleitoral, previsto no artigo 16 da Constituição, tá? O dispositivo dispõe que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência, tá? Perceba que no enunciado ele diz que isso ocorreu 1 ano e meio antes do processo eleitoral, tá? Olha o artigo 16, ó. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência, tá? O enunciado da questão explicita que é 1 ano e meio. Logo, o lapso temporal entre a data da entrada em vigor da lei e a data da realização da próxima eleição não afronta o princípio da anterioridade eleitoral previsto no artigo 16, tá? Vamos às assertivas, olha só. Letra A. No que tange à discussão referida, a possibilidade de a referida lei produzir efeito já nas próximas eleições é constitucional, tá? Por quê? Porque ela foi publicada e entrou em vigor 1 ano e meio antes do pleito eleitoral. E o artigo 16 diz que ela não poderia valer para a eleição que ocorresse até 1 ano da sua publicação e entrada em vigor, tá bom? Portanto, o gabarito é a letra A, que diz o seguinte, é constitucional, já que o lapso temporal entre a data da entrada em vigor da lei e a data da realização da próxima eleição não afronta a regra temporal imposta pela Constituição Federal, tá bom? Letra B, vamos ver porque está errada. É inconstitucional. Já vimos que ela é constitucional. Por violação expressa ao princípio da anterioridade. Não viola, tá? Não viola, nesse caso concreto. Letra C, é inconstitucional, porque qualquer alteração no processo eleitoral somente poderia vir a ocorrer por via do poder constituinte derivado reformador. Não, tá, pessoal? Olha só, vamos relembrar, tá? Não é objeto aqui da nossa correção, mas eu quero trazer para vocês. Nós temos 2 tipos de poder de instituir ou alterar constituições. É o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário, tá, de forma sintética, ele pode ser histórico, quando refere-se ao poder atribuído àqueles que, pela primeira vez, elaboram a Constituição de um Estado, e poder constituinte originário revolucionário, é todo o poder responsável pela criação de constituições que se sobrepõe à primeira. É revolucionário todo o poder constituinte que rompa com o poder constituinte previamente estabelecido em uma determinada nação soberana.
tá? Pode se dar por transição pacífica ou golpe de Estado ou insurreição popular, tá? Poder constituinte derivado, e aí é o que nos interessa. Ele fala que qualquer alteração no processo eleitoral somente poderia ocorrer através do poder derivado reformador. Então, olha só, nós temos o poder derivado reformador, é o criado pelo poder constituinte originário para modificar as normas constitucionais já estabelecidas. Tal modificação é operada através de emendas constitucionais, tá? E aí nós temos o poder constituinte derivado decorrente, também obra do poder constituinte originário, é o poder investido aos Estados-membros para elaborar sua própria Constituição. E nós temos o poder constituinte derivado revisor, conhecido também como poder de revisão constitucional anômala. Destina-se a adaptar a Constituição à realidade em que a sociedade aponta como necessária. Um exemplo é o artigo 3º do ADCT, tá? Que estabelece uma revisão à Constituição de 88 a ser realizada após 5 anos da promulgação da mesma, tá? Que realmente houve algumas emendas constituintes desse poder constituinte derivado revisor, tá ok? Então ele fala, ó, na letra C, que é inconstitucional porque qualquer alteração, ó, qualquer não, tá? Qualquer não. Qualquer também deixou assertiva incorreta. É lógico que o presidente da República pode fazer determinadas alterações no processo eleitoral, por exemplo, de papel para eletrônica, tá? E não precisou de emenda constitucional, tá bom? Então, ela é constitucional e o que justificou a alternativa C está incorreto. Letra D é constitucional. Opa, até a vírgula está ok. Pois a Constituição não impõe ao legislador qualquer limite. Impõe sim. Um deles é o princípio da anterioridade eleitoral previsto no artigo 16 da Constituição. Tá ok? Portanto, o gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 15, prova tipo 1 branca. A zona oeste do estado Delta foi atingida por chuvas de grande intensidade por 2 semanas, levando os especialistas a classificar tal situação como de calamidade de grandes proporções na natureza, em virtude dos estragos observados. O governador de Delta, ao decidir pela decretação de estado de defesa, convoca os procuradores do estado para que estes se manifestem acerca da constitucionalidade da medida. Os procuradores informam ao governador que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a decretação de estado de defesa, e aí nós temos que ir no artigo 136, que cai muito em prova. Olha só, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave ou iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Portanto, calamidade de grandes proporções da natureza é, sim, um motivo, um requisito ensejador da decretação do estado de defesa. Tá bom? E eu quero trazer para vocês algumas observações. Olha só, o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal compõem o chamado sistema constitucional de crises. Trata-se de elementos de estabilidade constitucional. O presidente da República é a autoridade competente para decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Olha só, nós temos um arcabouço de artigos na Constituição que tratam do tema. Olha lá, o artigo 21 diz que compete à União decretar o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. O artigo 84 compete privativamente ao presidente da República decretar o estado de defesa e o estado de sítio. É competência privativa do presidente da República, tá? Sendo assim, a competência é indelegável e não constitucionalmente prevista esta extensão aos chefes do executivo estadual, não sendo cabível o princípio da simetria nesse caso, tá? Perceba que isso é importante, porque isso cai muito em prova, é uma pegadinha que agora caiu na OAB, tá? Olha lá, o que os governadores e prefeitos podem decretar é o estado de emergência, que é um instituto diferente dos aqui tratados.
quais sejam estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Guarde isso, tá? O artigo 49 diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, tá? Então, quero que você preste atenção. A Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa e de estado de sítio. É uma limitação circunstancial, tá? E outra pegadinha que cai é o seguinte: o estado de defesa, o presidente da República decreta e depois o Congresso Nacional aprecia. No estado de sítio, o presidente da República solicita a autorização ao Congresso Nacional e, depois de autorizado, por maioria absoluta do Congresso Nacional, o presidente da República decreta. Tá bom? Isso também cai. Vamos para as alternativas. Ó. Letra A. A decretação de estado de defesa é um meio institucional adequado para o enfrentamento da crise, mas depende de prévia consulta à Assembleia Legislativa do Estado. Não depende de prévia consulta à Assembleia Legislativa do Estado, porque o governador não é competente para instituir lá no seu estado de defesa, tá? Não há simetria nesse caso, ok? O que ele pode fazer é instituir estado de emergência. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B, pode ser promovida pelo governador. Não, não pode, já vimos. Letra C, não pode se concretizar. Opa, até vírgula está bem. Vamos ler a justificativa, ó. Pois a ocorrência de calamidade de grandes proporções na natureza não configura requisito da referida medida? Configura sim, ó. Não deixou a alternativa incorreta, tá bom? Letra D é o gabarito, ó. É competência indelegável do presidente da República, não sendo constitucionalmente prevista sua extensão aos chefes do poder executivo estadual. Gabarito é letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Clarice, em razão de deficiência severa, não possui quaisquer meios de prover sua própria manutenção. Como sua deficiência foi adquirida ainda na infância, jamais exerceu qualquer atividade laborativa e, por essa razão, não contribuiu para a previdência social no decorrer de sua vida. Alguns vizinhos, consternados com um quadro de grande dificuldade, porque passa Clarice e interessados em auxiliá-la, procuram aconselhamento jurídico junto à competente advogada. Esta, ao tomar ciência detalhada da situação, informa que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, comprovada a sua deficiência, Clarice, aí está lá, pessoal, ó, questão trata da pessoa com deficiência incapaz de prover sua própria subsistência e que nunca contribuiu para a Previdência Social. Tá? Artigo 203, inciso 5, olha lá. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E tem por objetivos, inciso 5, garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora com deficiência e ao idoso que comprovem possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei, tá? A título de informação, a lei a que a Constituição faz menção é a Lei 8.642 de 93, que trata da assistência social, que é diferente da Previdência Social, pessoal. A Previdência é para quem contribui, tá? A assistência é para quem não pôde, nos motivos legais, né, contribuir para a Previdência. E aí vai se socorrer da assistência social, que é tratada na Constituição no artigo 203, ok? A assistência social é um dos 3 pilares da Seguridade Social. Não há necessidade de o assistido contribuir para a Seguridade, diferente do que ocorre com a Previdência Social, tá bom? Olha só, letra A. Esta, ao tomar ciência da situação, informa que, segundo o sistema jurídico constitucional, comprovada a deficiência de Clarice, ela possuirá a garantia de receber um salário mínimo de benefício mensal, independentemente de qualquer contribuição à Seguridade Social nos termos da lei. Tá bom, pessoal? Esse é o gabarito da questão com fundamento no artigo 203, inciso 5 da Constituição. Vamos verificar por que as outras estão incorretas. Ó. Clarice poderá acessar o sistema previdenciário?
Não, porque ela não contribuiu, né? A questão falou, ela não pôde contribuir. O sistema previdenciário, diferentemente do sistema da assistência social, é para quem contribui, tá? Então, a letra B está incorreta. C, possuirá direito a um benefício de metade do salário mínimo. Não é metade, é um. Terá que contribuir com ao menos uma parcela. Não, ela não terá que contribuir com nada, com nenhuma parcela, porque ela é deficiente e ela se enquadra, portanto, na Lei 8.742, com fulcro no artigo 203, inciso 5 da Constituição. Tá? Portanto, gabarito é letra A. Olha lá, pessoal, João Santos, eleito para o cargo de governador do estado de Delta, em cumprimento de uma promessa de campanha, resolve realizar severa reforma administrativa, de modo a melhorar as condições econômico-financeiras do estado de Delta. Para tanto, entre as várias propostas, sugere a extinção da Defensoria Pública do Estado, sendo que a Procuradoria-Geral do Estado passaria a ter, então, a incumbência de exercer as atribuições da instituição a ser extinta. Segundo a ordem jurídico-constitucional brasileira, o governador está, aí ele diz que está correto ou equivocado, tá? Simplesmente o governador queria acabar com a Defensoria Pública do Estado, tá? Eu queria trazer aqui para vocês uma ilustração das funções essenciais à justiça. Eu vou colocar aí para vocês, olha só, são 4. O Ministério Público, tá? Que trata ali da defesa da ordem jurídica e do regime democrático, a advocacia pública, que representa as unidades federativas, né? Na União nós temos a AGU, nos estados nós temos as procuradorias, né? E nos municípios também, procuradorias, ok? A advocacia, e aqui, entre aspas, né, a privada, o advogado é essencial à administração da justiça, né? Ele exerce o munus público, né? É uma função, portanto, essencial à justiça, a do advogado ou da advocacia privada, ok? A Defensoria Pública, que é instituição de promoção de direitos humanos, representação integral e gratuita aos necessitados. E aí, eu preciso falar para vocês o seguinte, ó, no artigo 24 da Constituição diz o seguinte: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Inciso 13, assistência jurídica e defensoria pública. Portanto, ó, no que tange à defensoria pública, nós estamos tratando de uma competência concorrente entre União e Estados. Tá? Olha só que interessante. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. A União fez, por meio da Lei Complementar número 80, de 1994. Portanto, se os estados vierem a legislar sobre suas defensorias públicas, aspectos específicos, terão que respeitar as normas gerais estabelecidas pela União. Ok? Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Perfeito. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender suas necessidades. E a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Tá bom? Então, olha só, pessoal, artigo 134 da Constituição, a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, de direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74, que diz o seguinte, olha lá, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tá bom? Com base nisso, nós vamos para as assertivas, olha só. Letra A. Segundo a ordem jurídico-constitucional brasileira, o governador, nesse caso concreto, está correto? Não, né, pessoal? Ele está equivocado, pois os interesses público e privado, pois os interesses público primários e secundários serão coincidentes entre a defensoria e a procuradoria? Não serão coincidentes, pois a Constituição diz que são funções diferentes, tá? Autônomas, né?
ou seja, Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública, tá? Portanto, a letra A está incorreta, né? Pois interesses públicos primários e secundários são divergentes e não coincidentes. Letra B, está equivocado. Sim, o governador está equivocado. Mas olha só, pois a extinção da defensoria teria, por consequência automática, o repasse das atribuições do órgão a ser extinto ao Ministério Público? Não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, são funções essenciais à justiça autônomas, tá? São autônomas. E a extinção de uma não teria como consequência o repasse automático à outra, ok? Não há essa previsão nem na Constituição e muito menos o governador poderia tirar isso da cabeça dele, tá? Portanto, a alternativa B incorreta. Letra C. O governador está correto? Não, ele está equivocado. Vamos ler, ó. Pois a organização da estrutura administrativa do Estado Delta é atribuição do governador. Não, está no âmbito da competência legislativa concorrente. Então, não é atribuição do governador, nesse caso, tá? Tratar disso sem observar normas gerais da União. Tá? C está incorreto. O gabarito só pode ser a letra D. Ó. Ele está equivocado, sendo que sua proposta viola a Constituição, viola o artigo 134, nós lemos, já que a Defensoria Pública como instituição permanente é essencial à função jurisdicional do Estado. O gabarito é a letra D. Com isso, nós terminamos aí as 7 questões de direito constitucional que foram colocadas na primeira fase do 34º exame. Um forte abraço, bons estudos.